Você sabe a diferença entre um engenheiro, um analista e um cientista de dados? Aqui é o Guilherme e nesse vídeo eu quero rapidamente esclarecer para você a diferença entre esses três profissionais, esses três cargos, então, numa área que cresceu muito nos últimos anos e provavelmente vai continuar crescendo. Tem uma demanda muito grande, porque desde um pequeno negócio, desde um profissional autônomo até grandes corporações, grandes organizações e de todas as áreas, não só na engenharia, não só na indústria, não só serviços, área hospitalar, até atendimento público, né? Tem não só criam muitos dados hoje em dia, como usam muitos dados para gerenciar melhor seus negócios. Então eu peguei aqui um gráfico para a gente tentar entender a diferença entre esses três profissionais. Vamos começar com o analista de dados. Ele é o que está na ponta final do uso dos dados. Você pode encarar os dados, né, fazer uma metáfora meio maluca aqui, mas os dados eles são como o petróleo. Ele é um recurso que precisa ser explorado, então você não vai usar ele, né? Ele é muito valioso, né? Um recurso muito valioso, mas que precisa ser trabalhado, explorado, precisa ser entregue, né, às refinarias lá do petróleo. Nessas refinarias ele é trabalhado e as pessoas vão fazer o seu uso final. Então, depois que o petróleo já foi transformado em, sei lá, outros tipos de polímeros, gasolina, combustíveis, enfim, tudo o que se faz com o petróleo, né? Então, os analistas de dados eles estão na ponta final dessa cadeia, né? Então os dados são como se fosse o novo petróleo. Os analistas são os que pegam os dados prontos já, o petróleo já trabalhado. Então eles que vão curar os dados. Então chegam dados prontos, então, claro, eles têm que saber se servir dos dados, né? Então por isso que eles têm que ter habilidades também de analíticas, né, habilidades de contas e alguma linguagem de programação, pelo menos um básico tem que entender, mas também se comunicar e visualizar. Então eles vão se servir desses dados, vão montar visualizações, montar gráficos, montar dashboards, relatórios que façam sentido para a empresa, a equipe que ele está trabalhando. Então, por exemplo, um profissional que trabalha como analista de dados numa empresa de marketing tem que saber montar um dashboard que faça sentido para aquelas pessoas de vendas. E ele pode também fazer um para pessoas, não sei, de relatórios que mostrem quão bem foram as campanhas de marketing, ou quão mal foram as campanhas de marketing. Então ele tem que saber se comunicar por meio dos dados, contar histórias por meio dos dados. Então ele tem uma interface grande com a área de negócio, com o core business, né? E deve saber mexer ali em Excel, obviamente, ou qualquer outro editor de planilhas, né? Uma linguagem SQL, né, que é SQL, que buscar os dados, né, fazer pesquisas nos bancos de dados que alguém preparou para ele. Esse alguém vai ser um engenheiro de dados. E claro, montar esses relatórios em softwares, por exemplo, o Tableau, Power BI, o Google Data Studio, esses softwares que fazem dashboards que você consegue publicar, mostrar, né? Então é o analista que junta os dados que vêm de outras fontes, né, e comunica esses dados para as pessoas tomarem melhores decisões nos seus negócios, sejam eles quais forem, né? Note que dos salários aí dos três, né, vamos pegar aqui, você consegue ver, o salário dos três, né, claro, isso aqui é uma média internacional, né, essa minha fonte aqui, mas no Brasil é muito parecido também, pelo menos a diferença, né? O analista de dados dos três é o que faz menos, porque é um trabalho mais ponta, né? Digo ponta é um trabalho assim, mais de analista mesmo, de você pegar dados que já existem, organizar e comunicar eles de uma forma interessante para melhor tomar a decisão. Aí tem o cientista de dados, né? Então esse cientista de dados ele é o que mais faz dos três aqui. Ele também vai pegar dados prontos, ele também trabalha mais na ponta, só que ele é o cara que vai entender tanto do negócio, tanto da área que ele está trabalhando, que ele vai gerar, não só criar dashboards e tal, ele vai tentar prever o futuro com esses dados. Ele vai tentar entender os porquês que os dados são do jeito que são. Então esse tem que ter habilidades também de analytics, né, habilidades analíticas, contas, matemática, etc. Comunicação, mas ele tem que saber criar modelos em cima dos dados, tem que saber realmente manjar de linguagens de programação, machine learning, inteligência artificial, modelos preditivos, estatística aplicada, para poder não só montar um dashboard com os dados que já existem e tentar contar uma história com eles, ou seja, analisar os dados. Ele vai tentar entender o que está por baixo, né, nas entrelinhas desses dados. Isso é o que faz o cientista de dados. Então ele analisa, ele gera experimentos para tentar prever. Ele constrói um modelo baseado, por exemplo, uma previsão de demanda. Um engenheiro que trabalha na área de logística e tenta fazer previsão de demanda baseado em séries temporais. Essa pessoa, esse profissional, está fazendo o trabalho de cientista de dados. Ele pega os dados que vêm de vários lugares, ele organiza isso e ele tenta prever. Poxa, por que no mês de abril sempre tem uma demanda maior? Né? O que acontece? Quanto que seria no mês de abril do ano que vem a demanda por isso? Então ele tem que saber manjar também, além de, claro,
básico aí, Excel, talvez ter muita funcionalidade boa hoje em dia, mas ele não vai tanto mostrar os dados para alguém no final, ele vai mostrar esses dados, ou ele vai criar os modelos, vai tentar prever os dados e criar explicações para o porquê os dados são do jeito que são. Então manjar de Python, de R, né, alguma linguagem de programação, de estatística, SQL também com certeza. E claro, no Brasil existe uma sobreposição, não só no Brasil, né, no mundo inteiro, mas no Brasil me parece um pouco mais ainda, existe uma sobreposição desses dois profissionais. Tem muitas pessoas que trabalham um pouco fazendo o trabalho do cientista de dados e a empresa não tem uma pessoa específica para fazer o trabalho do analista de dados. É o próprio cientista de dados que constrói os dashboards e mostra para a equipe, né, os resultados das suas pesquisas, da sua ciência. Então. E por fim, que na verdade não sei por que tá por último, né, nesse gráfico aqui, porque ele é o cara que começa, né, a pessoa que faz tudo acontecer, né, no sentido de infraestrutura de dados, é o engenheiro de dados. Ele sim vai construir os pipelines, vai construir os data lakes, vai construir os warehouses, enfim, as estruturas para que o analista de dados e o cientista de dados se sirvam dos dados nas empresas. Ele vai garantir a escalabilidade, né, com que se eu quiser criar vários modelos e vários dashboards e várias implementações e programas e aplicativos que usem dados em tempo real e coletem dados em tempo real, quem é o responsável por criar essas infraestruturas? É o engenheiro. Então, como comentei do petróleo, vamos, né, na nossa metáfora, o engenheiro de dados seria quem constrói as ferramentas para extrair o petróleo, quem constrói as plataformas para extrair o petróleo. Então ele que garante, inclusive, a segurança dos dados sendo utilizados pelos outros profissionais. Então ele tem que saber ali manjar um pouco mais não só de Python, mas também de coisas de sistemas de bases de dados, né? Bases de dados relacionais, bases de dados não relacionais, por exemplo, MySQL ou MySQL, ou MongoDB, né? Enfim, várias dessas ferramentas que falam aí que fazem essa gestão de acesso também, né? Quem que acessa os bancos de dados, quem que tem as permissões, Kubernetes, Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka, enfim, ele que garante que os dados que estão sendo gerados vão para as bases de dados da empresa, que fiquem no formato desejado, que fiquem livres de qualquer problema, né? Que sejam transformados diretamente para que os outros profissionais, o cientista e o analista de dados usem, e ele não tem, talvez, uma interface tão grande com clientes finais. Né? Ele é o cara que dá a infraestrutura, a pessoa que garante a infraestrutura. Então ele pega esses dados, ele carrega os dados nas bases de dados e ele garante com que esses dados sejam armazenados para uso futuro, para que isso seja feito de forma rápida, para que esses processos de carregar os dados, transformar os dados e depois entregar para as pessoas que vão fazer o uso final dos dados, seja tudo liso, tudo rápido, nunca falhe, aconteça direito, essa pessoa é o engenheiro de dados, né? Esse é o profissional de engenheiro de dados. Então, normalmente esses profissionais são formados em engenharia de computação, área de TI, né, analista de sistemas, é o pessoal que assume essas vagas de engenheiro de dados no Brasil. Claro, você pode começar em qualquer uma das três e ir migrando para aquela que você mais tem interesse, né? Muitas pessoas começam como analista de dados e fazem cursos de machine learning, estatística e acabam indo para ciência de dados, ou muitas pessoas fazem um curso direto para engenharia de dados, começam criando as databases, né? Começam criando toda a infraestrutura necessária, né? Em empresas maiores você vai ter uma equipe que vão ter lá 1, 2 engenheiros de dados, 1, 2 cientistas de dados, 1, 2 analistas de dados. Em várias equipes também podem ter o analista de dados da área de vendas, o analista ou cientista de dados da área de manufatura. Também isso tudo pode acontecer, mas em empresas menores, o que acontece? A mesma pessoa pode fazer o papel dos três. Ele que garante que os dados que estão sendo criados sejam armazenados de forma segura, de forma escalável numa base de dados. Ele faz a parte de cientista de dados e tentar entender por que os dados são do jeito que são, e dar insights também para que o negócio melhore. E por fim, a parte de análise de dados, de criar dashboards, né, pegar esses dados, criar esses modelos e tentar fazer previsões e mostrar isso para as pessoas que querem usar e consumir esses dados para melhor tomar a decisão. Né? Então, as três cargos têm sobreposições, naturalmente, depende muito da empresa, como que ela trabalha, mas acho que essa é a principal diferença dos três. O analista de dados, ele pega os dados prontos, que o engenheiro de dados preparou toda a infraestrutura e garantiu essa infraestrutura, pega os dados prontos e monta dashboards mais simples para mostrar os dados para outras pessoas, para comunicar esses dados e, claro, fazer processos com eles, né? Garantir que os processos continuem rodando. E o cientista de dados é o mais, talvez, matemático dos três, o estatístico dos três, que vai
pegar os dados que o engenheiro de dados colocou nos bancos de dados e vai realmente tentar entender as entrelinhas dele, né? O que os dados estão querendo me dizer e por que eles são assim. Construir modelos de previsão, enfim. Veja qual que você acha mais interessante para você, se é algo mais interessante para você. Aqui tem até algumas das principais ferramentas que cada um dos três usa. Algumas das ferramentas, né, você encontra vídeos e tutoriais em outros vídeos até do nosso canal aqui. Fique à vontade aí para mandar perguntas, enfim, questionamentos, comentários e do que você mais se interessa, do que você quer saber sobre essa área. Um abraço e até mais.